A santa paz de Deus. Meu nome é Carlos César Martins. Quero postar o testemunho no canal Comunhão com Deus. Contar essa obra para os irmãos que aconteceu no ano 2000, irmãos, aqui na cidade de Aparecida de Goiânia. Glória a Deus. Deus, Ele se comprazeu de me chamar nesse caminho no dia 31 de dezembro de 1999, na congregação cristã no Brasil, ali no Garavelo, irmãos, onde quem atendeu o batismo foi o saudoso irmão Braga. Glória a Deus, irmãos. E Deus fez um grande movimento, irmãos, naquela região, grandes obras, e eu novo neste caminho, uma criança ainda, irmãos, até os dias de hoje, não tenho tanta sabedoria, mas é o Senhor que nos dá o entendimento. Então eu sinto de contar uma obra de evangelismo, onde o Senhor nos usou para anunciar o Evangelho, irmãos, para 2 paralíticos. Glória a Deus. E a congregação cristã no Brasil, irmãos, eles não têm o hábito de anunciar o Evangelho, de fazer evangelismo como as outras denominações fazem, irmãos, de bater em porta aos domingos, na parte da manhã. Eles não têm esse costume, né? Mas por eu ser novo na fé, por não ter tido essa sabedoria, eu vim de uma outra denominação que fazia isso, o evangelismo de porta em porta, e entregando ali alguns jornalzinhos, né? Eu aprendi daquela forma. E quando Deus me chamou, irmãos, neste caminho, eu demorei para assimilar, para entender que não era dessa forma que deveria ser feito. E um dia, irmãos, Deus preparou um companheiro, né, que não tocava, era um músico oficializado, mas estava parado, irmãos, não tocava mais na orquestra. Por algum motivo, este servo de Deus não tocava mais na orquestra. Louvado seja Deus. E ali eu, num domingo, conversando com aquele servo de Deus, tive a brilhante ideia, irmãos, glória a Deus. Vamos evangelizar, irmão. Por que a gente não sai e bate de porta em porta, né, como as outras igrejas fazem? Vamos fazer isso. E ali aquele irmão, né, olhou para mim e falou: não tem nada para a gente fazer? Então vamos. E ali a gente andou pela região, irmãos, de Aparecida de Goiânia, num bairro chamado Garavelo. E a gente batendo de porta em porta, glória ao nome do Senhor, né? Tudo contrário à igreja. E batendo de porta em porta ali, a gente se deparou com alguns irmãos, né? E eu presidi o evangelismo, né? Então eu me apresentava como servo de Deus da congregação cristã no Brasil e anunciava ali da seguinte forma:
batia no portão, falou: boa tarde, eu sou o servo de Deus da Congregação Cristã no Brasil, estou aqui para anunciar o Evangelho. Se você aceitar, a gente pode tocar hinos e fazer uma oração. E nenhuma dessas, irmãos, né? Nenhum desses convites, a gente se deparou com irmãos que abriram suas portas para nós e ficaram surpresos, né? Vocês são o quê? Servo de Deus da Congregação Cristã no Brasil. Aí os irmãos falaram: imagina, irmão, a Congregação Cristã no Brasil não usa esse método de incomodar as pessoas, principalmente no domingo. Não, o irmão deve estar equivocado. Você tem certeza que você é da congregação? Eu falei: sim. Então, irmão, eu era recém-batizado, tinha apenas alguns meses de batizado. E ali em uma dessas casas, irmãos, que a gente bateu, um dos irmãos falou: olha, irmãos, por vocês estar escandalizando, fazendo desta forma, a gente vai relatar isso para o ministério. Nós vamos denunciar vocês para o ministério. E eu não entendia, irmãos, o que era ser relatado, denunciado para o ministério, porque no meu entendimento eu não estava fazendo nada errado, estava anunciando o Evangelho. Então não me preocupei com aquilo que o irmão disse. Tá bom, irmão, tudo bem. E ali a gente prosseguiu, anunciando o Evangelho naquele domingo. E a gente foi descendo, né, aquele bairro, aquele setor, e nenhuma das últimas quadras, irmãos, localizadas, né, já fazendo divisa com o setor Garavelo Parque, a gente bateu em uma casa, em um portão, onde abriu ali o portão daquela casa uma jovem. E ali eu fiz o anúncio, né? Nós somos servos de Deus da Congregação Cristã no Brasil. Estamos aqui para anunciar o Evangelho, cantar louvores e fazer uma oração. E aquela jovem, irmãos, falou: olha, eu não tenho tempo para recepcionar vocês, mas aqui no meu quintal, aqui em casa, tem meu avô, que ele vai ter o maior prazer de ouvir vocês. Então, já era aproximadamente umas 3 horas da tarde, e ela autorizou a nossa entrada naquela casa, ali no setor Garavelo, e estava ali, debaixo de uma árvore, no quintal da casa, um senhor, um idoso, que havia feito uma operação e que tinha amputado as pernas, irmãos. Ele sofreu ali uma enfermidade nas pernas e teve que amputá-las. E aquele senhor estava ali debaixo de uma árvore, numa cadeira de roda, e a gente se aproximou, né? Nos apresentamos. Eu falei: olha, eu sou o irmão Carlos, sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil, e estamos aqui para anunciar o Evangelho, contar as boas obras de Cristo. Se o senhor sentir, a gente faz uma oração. Nós temos o inário aqui com 440 hinos, e o senhor sentindo pode pedir qualquer hino entre esses 400 hinos. E ali ele pediu um hino, irmãos, né? E aquele servo de Deus que estava comigo, né, que era músico, mas que não tocava na igreja, puxou o hino, cantou o hino. Louvado seja Deus, irmãos, né? Foi um hino que falou diretamente com a alma daquele senhor,
Glória ao nome do Senhor Jesus. E ao finalizar o cântico deste hino, nós dissemos para aquele senhor: o senhor sente de receber uma oração? Ele: sim. Então nós prostramos os nossos joelhos ali, de frente com ele, naquela cadeira de roda. Foi tudo muito rápido, irmãos. Cantamos o hino e já nos prostramos para orar. E ali Deus, irmãos, me deu uma oração breve. Falou: Senhor, nosso eterno Deus, nosso bondoso Pai, estamos aqui fazendo a Tua vontade, anunciando o Evangelho, pregando a Tua palavra. E está aqui, Senhor, este Senhor idoso que abriu a sua porta para nós. Estamos aqui falando da Tua graça para ele. Estamos falando do Teu Evangelho. Senhor, faça com que ele conheça a Tua palavra, com que ele conheça o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Abençoa ele, esta casa, os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. E aí, irmãos, finalizamos aquela oração, né? E quando nos levantamos, aquele senhor, ele, com lágrimas nos olhos, falou: posso te pedir alguma coisa? Eu falei: sim. Posso te fazer um pedido? Eu falei: sim. Você pode orar de novo? Foi louvado seja Deus, irmãos. E mais uma vez prostramos nosso joelho ali para fazer a vontade daquele Senhor e oramos pela segunda vez. Glória ao nome do eterno Deus. E ao levantar, irmãos, da segunda oração, Deus me inquietou para fazer o convite para aquele senhor. E aquele senhor na cadeira de roda, com lágrimas nos olhos, ele prestando muita atenção no que eu falava, olhando fixo, irmãos, dentro dos meus olhos. Eu falei: o senhor gostaria de estar na igreja e ouvir esta oração, os louvores, a palavra? Deus vai falar pessoalmente com o Senhor. Aí ele falou: eu até gostaria, meu filho, mas não tem quem pode me levar. E ali, irmãos, né, Deus tocou no meu coração novamente, né, e eu falei, fiz um voto com o Senhor. Falei: se o Senhor me der força, eu irei levá-lo. Então, naquela época, irmãos, eu não tinha carro e fiz aquela missão de a pé. Então, era aproximadamente quase 1 quilômetro da onde aquele senhor morava até a igreja. E ali, irmãos, eu fiz aquele propósito, aquele voto com aquele irmão, com aquele senhor, de levar ele para a igreja aos domingos. E naquele mesmo dia, irmãos, né, onde aconteceu esse anúncio do Evangelho, onde o Senhor nos deu a graça de falar do seu amor, da sua bondade, ele aceitou o convite. E ali eu me preparei, né, me antecipei por 1 hora antes de começar o culto. Cheguei à porta da casa daquele irmão, daquele senhor, às 6 horas da tarde, para levá-lo de cadeira de roda, andando para a igreja. E ali, quando eu cheguei no portão, ele já estava pronto, irmãos, né? E aí o filho dele falou: olha, a gente autoriza desde que você leve e traga ele. Eu falei: sim, a responsabilidade será minha. Eu vou levar e ao término do culto eu vou trazer também. E ali eu fiz aquele voto com o Senhor, de todos os domingos, irmão, estar levando aquele Senhor para a igreja.
E isso se esparramou, irmãos. Aqueles irmãos que viram a gente evangelizando, né? Contaram para o ministério, contou para o ancião que era responsável pelaquela igreja, naquela época, irmãos, no ano 2000. E eu, por ser novo, né, na igreja, por estar com alguns meses de batizado, né, e não levei aquilo a sério, né, que ia ser levado para o ministério. E nenhuma dessas vindas deste ancião, foi passado isso para ele, que tinha ali alguns irmãos anunciando o evangelho, batendo de porta em porta, incomodando as pessoas. E aquele ancião, irmão, né, ele chamou a atenção, nos deu uma exortação, né, para que não fizéssemos mais aquilo, porque não era daquela forma que tinha que ser feito. Deus não trabalhava daquela forma. Mas, irmãos, as coisas de Deus são mistérios, né? Deus, por uma alma, Ele quebra os protocolos, né? Ele quebra os padrões. E assim foi que Deus fez, irmãos. Deus me fez anunciar o Evangelho e eu ouvi aquela exortação, né, para não fazer aquilo daquela forma. E ali aquele companheiro que eu tinha, né, obedeceu aquela exortação, não quis mais, e foi uma única vez, irmãos, que Deus preparou, que a gente andou evangelizando. Foi uma única vez, e através desta única vez que Deus fez este movimento, né, eu sendo uma criança, né, neste caminho, Deus fez essa obra. E quando ele foi anunciado, irmãos, o batismo, aquele homem, aquele senhor da cadeira de rodas, eu tinha a maior alegria de colocar ele bem lá na frente, ao lado do microfone, irmãos, aonde dá a testemunhança, o microfone da testemunhança. Coloquei ele bem do lado ali. E todos os irmãos que vinham testemunhar saudavam ele. E ele ali com a cabeça baixa, ouvindo os testemunhos, os hinos, as palavras. E alguns irmãos ali, vendo que ele era testemunhado, né, começou a levar ele e trazer de carro, né? Então essa missão de levar de a pé, né, Deus já tinha feito ela passar de mim. Então a minha alegria era ver o irmão na igreja, né, porque a missão que Deus tinha me dado já havia se cumprido, irmão, de levar e trazer ele de a pé para a igreja. Então eu fiz isso por algumas semanas, irmão, salve eu, 3 semanas seguidas, e Deus preparou os irmãos que tinham carro para completar esta missão. E ali foi anunciado, irmãos, o batismo naquela congregação do Garavelo. E o filho dele, irmãos, que também, né, também já era idoso, tinha 50 e poucos anos, né, o pai tinha por volta de 70, que era o cadeirante, e tinha um filho também que o acompanhava, que tinha 50 e poucos anos. Certo irmãos, que no dia do batismo, Deus chamou o cadeirante e Deus chamou o filho. Louvado seja Deus, irmãos, por esta obra tão maravilhosa, porque é Deus que usa o homem na terra, irmãos. Deus faz da forma que Ele quer. Ele quebra os padrões, os protocolos, para salvar uma alma, irmãos. Deus modifica os padrões. E ali, irmãos, louvado seja Deus, ele obedeceu a Deus
juntamente com o filho. E eu continuei a minha jornada na igreja, onde foi minha comum por 2 anos, né, de 1999, onde eu obedeci a Deus, até o ano 2002, irmãos. Estive ali no Garavelo, onde foi minha comum. E quando esse senhor obedeceu a Deus, irmãos, né, o trajeto da minha casa, que era ali, nas imediações da Avenida Igualdade, onde a igreja é bem próxima, na rua da delegacia, também, irmãos, se passou os dias, os meses, e eu estou indo para a igreja, servir a Deus. E estou observando, irmão, sempre passo naquela rua da delegacia e tinha uma casa do lado aí, um senhor também numa cadeira de roda, irmão, sempre do lado de fora. E sempre que eu passava para ir até a igreja, aquele senhor estendia a mão para mim. Você vai para a igreja? Eu falei, sim, louvado seja Deus. Falei, que bom. Aí me cumprimentava. E aí os dias foram se passando, irmão. Aos domingos, eu indo para a igreja e sempre vendo esse senhor. Aí ficou um ponto de interrogação. Falei, será por quê que ele fica aqui na porta, né? Sentado nessa cadeira de roda. E ele era um policial, irmãos, aposentado da reserva, né? Porque por algum motivo estava ali, naquela cadeira de roda também, sem os movimentos da perna. E nenhuma dessas idas minha para a igreja, irmãos, Deus tocou no meu coração, de perguntar para ele por que ele ficava ali na porta. Então eu vim me aproximando da igreja e ele estendeu a mão para mim, me deu boa noite. E eu voltei, irmãos, e eu falei, posso te fazer uma pergunta? E ele, sim. Eu falei, por que o senhor fica aqui do lado de fora, observando a gente? Aí ele falou, olha, apontou para a igreja, uma igreja grande, irmãos, de galeria. Você é crente dessa igreja? Eu falei, sou. Sirvo a Deus nessa igreja. Ele falou, olha, meu jovem, tem uma orquestra que toca os hinos tão maravilhosos dentro dessa igreja que eu tenho que sair aqui para fora para ouvir, de tão lindo e tão maravilhoso que é ouvir esses hinos tocados aí. E aí, irmãos, Deus tocou no meu coração mais uma vez. Eu falei, e o que o senhor acha de ouvir estes hinos lá dentro da igreja? Aí ele falou, ninguém me convida. Aí Deus tocou no meu coração, glória a Deus, irmãos. Faz o convite para ele. E ali eu fiz o convite, irmãos, novamente para outro cadeirante. Falou, se for sentir, eu levo o senhor para ouvir o hino, para ouvir a palavra. E Deus irá falar com o coração do senhor. E ele já estava pronto, irmãos, né? Já estava ali vestido, com uma roupa, com um paletó. Foi tudo preparação de Deus. E ali ele bateu no portão, aonde a sua esposa saiu. E ali eu me apresentei como servo de Deus. Falei, olha, eu estou indo para a igreja com este jovem. Aí ela olhou para mim e falou, você é crente dessa igreja? Eu falei, sim, sirvo a Deus nessa igreja. E ela autorizou. Irmãos, era 20 metros da igreja. Era muito próximo, não dava 50 metros da igreja, da casa dele até a igreja. E ali Deus me deu a graça de colocar este outro idoso ao lado do outro irmão, também cadeirante, que havia obedecido a Deus. E ali os dois irmãos fizeram um vínculo de amizade, um do lado do outro. Então, irmãos, era uma coisa
maravilhosa, linda de se ver, os dois cadeirantes lado a lado, na frente ali, onde dá acesso para a testemunhança do lado dos irmãos. E é uma igreja grande, irmãos, é onde ali os irmãos ficavam ali, com o inário na mão, um olhando para o outro, conversando com o outro. E ali, irmãos, o irmão que já estava batizado, mostrando ali os hinos para aquele testemunhado, né? E ali eu peguei essa missão para mim novamente, irmãos, de levar e trazer este irmão, este testemunhado. E Deus me deu a segunda missão, irmão, para anunciar este evangelho. E ali, irmãos, Deus preparou novamente o batismo, onde este segundo cadeirante obedeceu a Deus, irmãos. Então eu agradeço a Deus, irmãos, porque muitas são as obras que Deus fez na minha vida, né? Muitas obras de evangelização, né? Obras de libertação, irmão. Deus fez grandes maravilhas e faz até os dias de hoje. Então agradeço a Deus, senti de passar para os irmãos aonde chegar esse testemunho, né? Você que está ouvindo esse testemunho através deste canal, Comunhão com Deus, saiba que às vezes pode ser que você não esteja numa cadeira de roda, paralisado, impedido de caminhar, mas pode ser que você esteja paralisado por uma força que impede você de ir, de crer. Mas tenha certeza, o mesmo Deus que chamou esses cadeirantes no seu caminho, no evangelho da salvação, que fizeram ele crer na palavra, obedecer, é o mesmo Deus que pode te libertar, não só de uma cadeira de roda, mas de uma prisão chamada depressão, tristeza, angústia. Oxalá que Deus transforme e mude o seu cativeiro, porque Deus, irmãos, Ele é Pai. Deus, irmãos, Ele é o nosso pastor. Ele se importa com você, se importa com a sua alma. Então creia que o mesmo Deus que fez essa obra também pode fazer uma obra de libertação na sua vida. Amém? Então esse foi o testemunho. Irmão Carlos César de Goiânia. Hoje a minha comum, ela é na central do Parque Amazonas, irmãos. Deus abençoe a todos. A paz de Deus e Deus seja louvado.